Você que está me ouvindo agora, se sente como se algo muito grande estivesse para acontecer na sua vida? Como se o universo inteiro conspirasse para que você encontrasse este vídeo exatamente hoje? Não é coincidência. Padre Pio deixou uma mensagem profética específica para os últimos dias de dezembro de 2024, e essa mensagem pode mudar completamente o rumo da sua existência. Mas preciso te avisar. Se você não ficar comigo até o final deste vídeo, pode perder a oportunidade mais importante da sua vida espiritual. Você já sentiu aquele vazio no peito, aquela sensação de que está vivendo no piloto automático, sem propósito real? Você que está assistindo esse vídeo neste momento, talvez esteja passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos destruídos, ou simplesmente uma tristeza profunda que não consegue explicar. Padre Pio sabia que você chegaria até aqui neste exato momento procurando respostas, e ele deixou um recado específico que se confirmará no dia 30 de dezembro. Mas antes de eu revelar essa profecia que vai te arrepiar, preciso que você entenda uma coisa. Padre Pio não era um santo comum. Ele tinha acesso a realidades que nós, pessoas comuns, mal conseguimos imaginar. Durante toda a sua vida terrena, ele recebia visões do futuro, conversava com anjos e demônios e tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. E nos últimos anos de sua vida, ele começou a falar sobre uma geração específica que viveria nos tempos finais. Escreva, Padre Pio intercede por mim, nos comentários, se você quer que ele interceda pela sua vida neste momento. O que vou te contar agora pode soar impossível, mas está documentado nos arquivos secretos do Vaticano. Em 1966, 2 anos antes de sua morte, Padre Pio teve uma visão que o deixou em estado de êxtase por 3 horas seguidas. Quando voltou ao normal, ele chamou seu confessor, Padre Benedetto, e disse palavras que foram cuidadosamente registradas. Filho, escreva tudo o que vou te dizer, porque isso não é para os nossos dias, mas para uma geração que nascerá quando eu já estiver no céu. Durante essa visão extraordinária, Padre Pio viu pessoas de várias nacionalidades, todas conectadas por pequenos aparelhos que cabiam na palma da mão. Ele descreveu como essas pessoas conseguiam se comunicar instantaneamente, mesmo estando em continentes diferentes. Na época, ninguém entendeu do que ele estava falando. Hoje sabemos que ele estava vendo os smartphones e a internet. Mas não foi só isso que ele viu. Padre Pio descreveu uma época de grande confusão espiritual, onde as pessoas teriam acesso a todo tipo de informação, mas estariam mais perdidas do que nunca. Ele viu famílias destruídas, jovens sem direção e uma sensação generalizada de vazio existencial. Será uma geração que terá tudo nas mãos, mas se sentirá com as mãos vazias. Foram as palavras exatas que ele usou. Mais assustador ainda, ele viu uma data específica em que tudo começaria a mudar para essa geração. Uma data em que os céus se abririam de uma forma especial, e aqueles que estivessem preparados receberiam uma graça extraordinária. Essa data é 30 de dezembro de 2024. Comenta, eu estou preparado se você quer receber essa graça especial. Mas calma, deixa eu te explicar melhor como essa profecia foi guardada durante todos esses anos. Padre Benedetto, o confessor de Padre Pio, seguiu rigorosamente as instruções recebidas. Ele escreveu tudo em um documento lacrado e o entregou diretamente ao Papa Paulo VI com uma instrução específica. Só poderia ser aberto quando chegasse a geração que Padre Pio havia descrito na visão. Em 2020, durante a pandemia, quando o mundo inteiro estava conectado através de telas, orando em casa, o Vaticano finalmente reconheceu que a geração profetizada por Padre Pio havia chegado. O documento foi aberto pelo próprio Papa Francisco em uma cerimônia privada, e o que ele encontrou lá dentro deixou toda a Cúria Romana em estado de choque. Padre Pio havia descrito com detalhes precisos não apenas a tecnologia que usaríamos, mas também os desafios espirituais que enfrentaríamos. Ele viu jovens se matando por não suportarem a pressão das redes sociais. Viu famílias inteiras vivendo na mesma casa, mas completamente desconectadas umas das outras. Viu uma epidemia de depressão e ansiedade como nunca havia existido na história da humanidade.
Mas o mais impressionante é que ele também viu a solução. Padre Pio descreveu uma onda de despertar espiritual que começaria no final de 2024, especificamente no dia 30 de dezembro. Ele disse que nessa data, uma energia especial desceria do céu e tocaria o coração de todos aqueles que estivessem genuinamente buscando um sentido para suas vidas. Você que está me ouvindo agora, não acha estranho ter encontrado este vídeo justamente agora? Não acha que pode ser Padre Pio te guiando até esta mensagem? Ele sabia que você passaria por tudo o que está passando. Ele viu suas lágrimas, suas noites em claro, suas orações desesperadas pedindo uma direção. Escreva: Padre Pio me trouxe aqui, nos comentários. A profecia continua de uma forma ainda mais específica. Padre Pio disse que no dia 30 de dezembro de 2024, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, algo extraordinário aconteceria no plano espiritual. Ele chamou isso de a grande abertura. Segundo suas palavras, seria como se uma porta gigantesca se abrisse entre o céu e a terra, permitindo que graças especiais descessem sobre aqueles que estivessem preparados. Mas atenção, ele fez questão de frisar que essa graça não seria automática. Ela só seria recebida por aqueles que fizessem um ato de fé específico naquele momento exato. E esse ato de fé envolve 3 passos muito simples, mas que precisam ser executados com total sinceridade de coração. Primeiro passo. Na manhã do dia 30 de dezembro, ao acordar, a primeira coisa que você deve fazer é se ajoelhar ao lado da sua cama e dizer: Padre Pio, eu creio na sua profecia e me coloco sob sua proteção. Simples assim, mas tem que ser com fé verdadeira. Não pode ser só da boca para fora. Segundo passo. Às 9 horas da manhã, em ponto, você deve parar tudo o que estiver fazendo e rezar um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, pedindo que Padre Pio interceda por você neste momento especial. Não importa onde você esteja, no trabalho, em casa, na rua. Pare e faça essa oração com o coração. Terceiro passo. Durante todo o dia, 30 de dezembro, você deve fazer pelo menos um ato de caridade. Pode ser dar esmola para um necessitado, visitar um doente, perdoar alguém que te magoou, ou simplesmente ser gentil com uma pessoa que normalmente você ignoraria. Padre Pio disse que a graça especial só desce sobre corações que estão dispostos a amar. Comenta: vou fazer os 3 passos se você tem essa disposição. Agora vem a parte mais impressionante da profecia. Padre Pio descreveu exatamente o que aconteceria com as pessoas que seguissem esses 3 passos no dia 30 de dezembro. Segundo ele, nos 7 dias seguintes, de 30 de dezembro a 5 de janeiro, essas pessoas começariam a experimentar mudanças extraordinárias em suas vidas. Ele disse que algumas pessoas receberiam curas físicas inesperadas. Dores crônicas que duravam anos simplesmente desapareceriam. Exames médicos mostrariam resultados que deixariam os próprios médicos sem explicação. Mas não seria só cura física, não. Padre Pio viu também curas emocionais profundas acontecendo nesse período. Pessoas que estavam há anos lutando contra a depressão, de repente sentiriam uma paz interior que não conseguiriam explicar. Vícios que pareciam impossíveis de serem vencidos perderiam completamente o poder sobre essas pessoas. Relacionamentos destruídos começariam a se restaurar de formas milagrosas. Na área financeira, Padre Pio viu oportunidades inesperadas surgindo. Ele descreveu pessoas recebendo ofertas de trabalho que nem imaginavam, negócios que estavam parados voltando a prosperar, dívidas sendo quitadas de formas imprevistas. Ele disse que seria como se o próprio universo conspirasse a favor dessas pessoas. Mas talvez o mais importante de tudo, ele viu essas pessoas descobrindo finalmente qual é o propósito da vida delas. Aquela sensação de vazio, de estar perdido, de não saber para onde ir, simplesmente desapareceria. Uma direção clara surgiria na mente de cada uma dessas pessoas. Você que está assistindo esse vídeo, imagina como seria acordar no dia 1º de janeiro, sabendo exatamente qual é o seu propósito na vida? Imagina como seria ter certeza de que você está no caminho certo, de que cada passo que você der a partir dali vai te levar para onde você precisa estar. Escreva: eu quero o meu propósito, nos comentários, se essa é uma área da sua vida que precisa de esclarecimento.
Mas tem uma coisa importante que eu preciso te falar. Padre Pio alertou que nem todo mundo que conhecer essa profecia vai ter coragem de colocá-la em prática. Ele disse que muitas pessoas vão ouvir, vão até acreditar, mas na hora H vão arranjar desculpas para não fazer os 3 passos. O inimigo das almas foram as palavras que Padre Pio usou. Vai sussurrar na mente dessas pessoas que isso é loucura, que é perda de tempo, que nada vai acontecer. Ele alertou que justamente aquelas pessoas que mais precisam dessa graça especial serão as que mais resistência sentirão para seguir as instruções. Por isso ele pediu que essa mensagem fosse espalhada com urgência. Quanto mais pessoas soubessem da profecia, mais forte seria a corrente de oração no dia 30 de dezembro, e mais poderosa seria a manifestação da graça divina. Padre Pio também revelou que existem sinais específicos que comprovariam a veracidade da profecia. Ele disse que na semana anterior ao dia 30 de dezembro, ou seja, a partir do dia 23 de dezembro, pessoas no mundo inteiro começariam a ter sonhos muito vívidos com ele. Nesses sonhos, Padre Pio apareceria vestido com o hábito franciscano, mas emanando uma luz dourada muito suave. Ele não falaria nada, apenas sorriria e faria um sinal de bênção com a mão direita. Ao acordar, essas pessoas sentiriam uma paz interior muito grande e uma certeza de que algo especial estava para acontecer. Outro sinal que ele mencionou: a partir do dia 25 de dezembro, pessoas começariam a sentir um perfume de rosas sem explicação. Isso aconteceria especialmente quando elas estivessem orando ou pensando em questões espirituais. Esse é um sinal clássico da presença de Padre Pio, que já foi documentado milhares de vezes ao redor do mundo. Se você já sentiu esse perfume de rosas recentemente, escreva "senti o perfume" nos comentários. Agora deixa eu te contar sobre a parte mais secreta da profecia, que só foi revelada quando o documento foi aberto pelo Papa Francisco. Padre Pio disse que essa grande abertura do dia 30 de dezembro não seria um evento isolado. Seria o início de um período de 7 anos de graças especiais para a humanidade. Ele chamou esse período de os 7 anos da grande misericórdia. Durante esses 7 anos, de 2025 a 2032, pessoas no mundo inteiro teriam acesso a graças extraordinárias, mas sempre seguindo o mesmo padrão. Seria necessário um ato de fé específico para receber cada graça. Padre Pio viu que durante esse período, a própria estrutura da realidade ficaria mais permeável ao sobrenatural. Milagres que normalmente seriam raríssimos se tornariam muito mais frequentes. Santos e anjos apareceriam com mais facilidade. Pessoas desenvolveram dons espirituais que antes só alguns poucos eleitos possuíam. Ele descreveu uma época em que a oração teria um poder muito mais intenso. Pedidos que normalmente levariam anos para ser atendidos seriam respondidos em questão de dias ou semanas. Mas sempre com uma condição: as pessoas teriam que orar com fé verdadeira, não apenas repetindo palavras mecanicamente. Durante esses 7 anos, Padre Pio viu também uma grande renovação dentro da própria Igreja Católica. Padres que haviam perdido a fé a recuperariam de forma milagrosa. Comunidades que estavam morrendo ressuscitariam com força total. Vocações religiosas aumentariam exponencialmente, especialmente entre os jovens. Mas talvez a visão mais impressionante tenha sido sobre as famílias. Padre Pio viu famílias inteiras se reencontrando espiritualmente. Filhos que há anos não falavam com os pais voltariam para casa. Casamentos que pareciam perdidos se restaurariam mais fortes do que nunca. Uma onda de perdão e reconciliação varreria o mundo inteiro. Comenta: renova minha família se você precisa dessa graça na sua vida. Agora, tem uma coisa muito específica que Padre Pio disse sobre o Brasil. Ele viu que nosso país teria um papel especial durante esses 7 anos de graças. Segundo a profecia, o Brasil seria como um coração espiritual, irradiando fé para o mundo inteiro. Ele descreveu uma renovação carismática muito intensa, acontecendo especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Viu milhares de pessoas sendo curadas em eventos de oração que aconteceriam ao ar livre, embaixo do céu estrelado. Viu jovens brasileiros levando o evangelho para os países mais distantes do mundo com uma autoridade espiritual impressionante. Padre Pio também mencionou que durante esses 7 anos,
O Brasil passaria por transformações políticas e econômicas muito positivas, mas que essas mudanças seriam consequência direta do avivamento espiritual que estaria acontecendo. Quando o povo de uma nação se volta verdadeiramente para Deus, foram suas palavras textuais. O próprio Deus se encarrega de transformar essa nação em todos os aspectos. Ele viu o Brasil se tornando uma potência não apenas econômica, mas principalmente espiritual, exportando fé, esperança e amor para o mundo inteiro. E tem mais. Padre Pio viu que justamente as pessoas mais simples, mais humildes, seriam os principais instrumentos dessa transformação. Não seriam os poderosos, os ricos ou os famosos que mudariam o mundo. Seriam pessoas comuns como você, que estão assistindo este vídeo neste momento. Ele disse que cada pessoa que participasse da grande abertura do dia 30 de dezembro receberia não apenas graças pessoais, mas também se tornaria um canal de bênçãos para outras pessoas. Seria como se cada uma dessas pessoas se transformasse em uma pequena fonte de milagres por onde passasse. Escreva, quero ser canal de bênçãos nos comentários se você tem esse desejo no coração. Mas deixa eu te contar sobre os obstáculos que Padre Pio alertou que apareceriam. Ele disse que conforme o dia 30 de dezembro se aproximasse, muitas pessoas começariam a sentir uma resistência interna muito forte. Pensamentos negativos surgiriam do nada. Isso é besteira. Você está sendo enganado. Nada vai acontecer mesmo. Padre Pio explicou que essa resistência não viria da própria pessoa, mas seria uma tentativa desesperada das forças do mal de impedir que as pessoas recebessem as graças que Deus quer derramar. Quanto maior fosse a resistência, maior seria o sinal de que aquela pessoa realmente precisa participar da grande abertura. Ele ensinou uma oração específica para vencer essa resistência. São Miguel Arcanjo, defendei-me na batalha. Sede o meu refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Padre Pio, intercedei por mim para que eu tenha força e coragem de receber as graças que Deus quer me dar. Essa oração deve ser rezada sempre que os pensamentos negativos aparecerem. Outro obstáculo que ele mencionou. Pessoas próximas podem tentar desencorajar quem quiser seguir a profecia. Familiares, amigos, até mesmo líderes religiosos podem dizer que isso é fanatismo ou superstição. Padre Pio alertou que isso também faria parte da provação. A fé verdadeira, ele disse, às vezes, precisa ser exercida contra todas as evidências externas e contra todos os conselhos humanos. Quem segue a Deus de verdade precisa estar disposto a ser considerado louco pelos padrões do mundo. Por isso ele pediu que as pessoas que acreditassem na profecia se unissem em grupos de oração, especialmente nos dias anteriores ao 30 de dezembro. A força da oração comunitária seria fundamental para vencer as resistências e criar um ambiente propício para as manifestações sobrenaturais. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve: Amém. É importante que essa mensagem se espalhe o máximo possível. Agora vou te revelar algo que vai te dar arrepios. Padre Pio descreveu exatamente como seria a manhã do dia 30 de dezembro para as pessoas que seguissem os 3 passos que eu mencionei antes. Ele disse que essas pessoas acordariam com uma sensação diferente, como se o ar ao redor delas tivesse mudado de qualidade. Ao se ajoelharem para fazer a primeira oração, muitas sentiriam uma presença muito forte no quarto, como se alguém invisível estivesse ali do lado delas. Algumas até conseguiriam sentir o perfume de rosas que sempre acompanha Padre Pio. Outras sentiriam apenas uma paz profunda envolvendo todo o ambiente. Às 9 horas da manhã, no momento exato da oração, Padre Pio viu que essas pessoas experimentariam o que ele chamou de toque do céu. Seria uma sensação física real, como se uma mão muito suave tocasse o topo da cabeça delas, descendo uma energia morna e dourada por todo o corpo. Nesse momento, muitas pessoas receberiam revelações pessoais. Algumas veriam flash de imagens mostrando como seria o futuro delas se seguissem determinado caminho. Outras ouviriam uma voz interior muito clara dando orientações específicas sobre decisões importantes que precisavam tomar. Mas o mais impressionante é que Padre Pio disse que nesse momento muitas pessoas receberiam a cura de traumas emocionais profundos.
Dores antigas que carregavam há anos, mágoas que pareciam impossíveis de serem perdoadas, medos que limitavam suas vidas. Tudo isso seria tocado e transformado pelo poder divino. Durante o dia, conforme essas pessoas fossem praticando atos de caridade, elas se surpreenderiam com a facilidade para fazer o bem. Pessoas que normalmente eram tímidas, de repente teriam coragem de ajudar desconhecidos. Pessoas que viviam reclamando da vida se descobririam agradecendo por pequenas coisas. Comenta: quero ser transformado, se você quer experimentar essa mudança. No final do dia 30 de dezembro, Padre Pio viu que essas pessoas se deitariam para dormir com uma certeza absoluta de que algo fundamental havia mudado em suas vidas. Não conseguiriam explicar exatamente o que, mas saberiam que não eram mais as mesmas pessoas que haviam acordado naquela manhã. E durante a noite, muitas teriam sonhos proféticos. Sonhariam com situações que aconteceriam nos próximos dias. Receberiam orientações sobre caminhos a seguir. Ou simplesmente experimentariam uma comunhão profunda com Deus, através de imagens simbólicas muito belas. Nos dias seguintes, de 1º a 5 de janeiro, as mudanças começariam a se manifestar no mundo físico. Telefonemas inesperados trariam boas notícias. Oportunidades surgiriam do nada. Pessoas que há muito tempo não entravam em contato apareceriam oferecendo ajuda exatamente no que fosse necessário. Padre Pio foi muito específico ao dizer que essas graças não seriam só para resolver problemas materiais. O foco principal seria sempre o crescimento espiritual de cada pessoa. As bênçãos materiais viriam como consequência natural de uma vida alinhada com a vontade divina. Ele alertou também que nem todas as mudanças seriam confortáveis no início. Algumas pessoas descobririam que precisam sair de relacionamentos tóxicos. Outras perceberiam que seus trabalhos atuais não combinam com o propósito verdadeiro de suas vidas. Haveria um período de ajustes que poderia gerar ansiedade temporária. Mas confiem, foram suas palavras, porque tudo o que parece estar desmoronando na verdade está sendo reorganizado para algo muito melhor. Deus às vezes precisa esvaziar nossas mãos do que não nos convém para poder enchê-las com aquilo que realmente precisamos. Durante os primeiros meses de 2025, Padre Pio viu que as pessoas que participaram da grande abertura começariam a se reconhecer umas às outras. Seria como se houvesse uma sintonia especial entre elas, uma facilidade para se conectar espiritualmente, mesmo sendo desconhecidas. Escreva: Padre Pio me conecta nos comentários se você quer fazer parte dessa rede de pessoas abençoadas. Essas pessoas formariam naturalmente grupos de oração e apoio mútuo. Não seria algo forçado ou organizado institucionalmente, mas um movimento espontâneo guiado pelo Espírito Santo. E desses grupos surgiriam iniciativas concretas para transformar suas comunidades. Padre Pio viu escolas sendo reformadas, hospitais recebendo doações inesperadas, projetos sociais brotando em periferias abandonadas. Mas tudo isso aconteceria de forma muito natural, como se as próprias soluções se apresentassem para os problemas que essas pessoas encontrassem. Uma das visões mais bonitas que Padre Pio teve foi sobre jovens que estavam perdidos se encontrando através desses grupos. Ele viu adolescentes que estavam no mundo das drogas sendo resgatados através de testemunhos poderosos de pessoas que passaram pela grande abertura. Viu também jovens descobrindo vocações religiosas de uma forma muito clara e decidida. Para os idosos, Padre Pio viu uma renovação da esperança e da alegria de viver. Pessoas que se sentiam inúteis ou esquecidas, de repente descobririam que têm muito para oferecer através de suas experiências e orações. Muitos se tornariam mentores espirituais para as gerações mais novas. Na área da saúde, as visões foram extraordinárias. Padre Pio descreveu médicos que participaram da grande abertura, desenvolvendo uma intuição clínica excepcional. Conseguiriam diagnosticar doenças com precisão impressionante e teriam inspirações sobre tratamentos que não estão nos livros de medicina. Enfermeiros e cuidadores receberiam o dom da consolação. Suas presenças por si só trariam alívio para os pacientes mais sofredores. Alguns desenvolveriam até mesmo o dom da imposição das mãos, conseguindo diminuir dores através do toque ungido pela graça divina. Comenta: cura através de mim
Se você trabalha na área da saúde ou tem esse desejo, Padre Pio também falou sobre transformações no mundo dos negócios. Empresários que seguissem a profecia descobririam formas éticas e criativas de prosperar, gerando empregos e beneficiando toda a comunidade ao redor. Seria como se ideias geniais brotassem naturalmente em suas mentes. Trabalhadores comuns receberiam reconhecimento por suas competências. Promoções inesperadas, aumentos de salário, oportunidades de qualificação profissional, tudo isso apareceria de forma sincronizada na vida dessas pessoas. Mas talvez o aspecto mais impressionante da profecia seja sobre os relacionamentos. Padre Pio viu famílias se reunindo depois de anos de separação. Viu filhos pedindo perdão para os pais e pais tendo humildade para reconhecer seus erros. Viu casais à beira do divórcio redescobrirem o amor que os uniu no início. Para pessoas solteiras, ele viu encontros providenciais acontecendo. Almas gêmeas se reconhecendo em situações cotidianas. Relacionamentos nascendo de amizades sólidas, noivados e casamentos sendo abençoados de formas especiais. Padre Pio foi muito claro ao dizer que durante esses 7 anos de graças especiais, o sacramento do matrimônio recuperaria sua força original. Casamentos celebrados nesse período teriam uma proteção espiritual muito grande contra as tentações e dificuldades que normalmente destroem os relacionamentos. Para quem está passando por processos de separação ou divórcio, ele viu possibilidades de reconciliação que pareciam humanamente impossíveis. Mas sempre deixou claro que seria necessária a conversão sincera de ambas as partes, não apenas de uma. Escreva "Restaura meu casamento" nos comentários se você precisa dessa graça. Na área da educação, Padre Pio teve visões muito esperançosas. Viu professores que participaram da grande abertura recebendo uma autoridade espiritual que transformaria completamente o ambiente das suas salas de aula. Alunos rebeldes se acalmariam, estudantes com dificuldades começariam a compreender as matérias com facilidade surpreendente. Pais descobririam formas eficazes de educar seus filhos sem precisar usar violência ou gritos. Uma sabedoria natural brotaria nos seus corações, mostrando exatamente o que cada filho precisa ouvir em cada momento específico. Crianças e adolescentes, cujos pais seguissem a profecia, receberiam uma proteção espiritual especial. Ficaram mais resistentes às influências negativas do mundo, desenvolveram discernimento precoce para escolher boas amizades e demonstrariam uma maturidade espiritual impressionante para suas idades. Padre Pio também mencionou que durante esses 7 anos haveria um aumento significativo de vocações religiosas entre os jovens. Muitos que participaram da grande abertura descobririam chamados para se tornarem padres, freiras ou missionários leigos dedicados integralmente ao serviço de Deus. Mas ele fez questão de frisar que essas vocações seriam diferentes das tradicionais. Seriam pessoas com uma compreensão muito profunda da realidade contemporânea, capazes de falar a linguagem das novas gerações sem perder a essência da mensagem evangélica. Na área missionária, Padre Pio viu brasileiros sendo enviados para evangelizar países que tradicionalmente foram berços do cristianismo, mas que hoje estão secularizados. Viu jovens do nosso país levando o fogo da fé para a Europa, Estados Unidos e outras regiões que perderam sua identidade cristã. Esses missionários teriam uma característica especial. Conseguiriam realizar milagres autênticos que comprovariam a veracidade da mensagem que pregavam. Não seriam milagres espetaculosos feitos para impressionar, mas curações e libertações que aconteceriam naturalmente durante as orações. Comenta: "Envia-me como missionário", se você sente esse chamado no coração. Uma das partes mais emocionantes da profecia diz respeito às pessoas que estão passando por doenças graves. Padre Pio viu que muitas dessas pessoas, ao participarem da grande abertura, receberiam não necessariamente a cura física, mas algo ainda mais precioso: a graça de oferecer seus sofrimentos em união com a paixão de Cristo. Essas pessoas se tornariam verdadeiras místicas, experimentando uma comunhão íntima com Deus através da dor. Suas orações teriam um poder intercessório extraordinário, conseguindo alcançar graças para outras pessoas que pareciam impossíveis. Padre Pio explicou que às vezes Deus permite a doença porque precisa de vítimas voluntárias que aceitem sofrer pela salvação das almas.
Essas pessoas receberiam uma paz sobrenatural que deixaria médicos e familiares impressionados. Muitas se tornariam instrumentos de conversão para outras pessoas através do testemunho da sua serenidade. Para aqueles que realmente receberiam curas físicas, Padre Pio alertou que junto com a cura viria uma responsabilidade especial. Essas pessoas se tornariam testemunhas vivas do poder de Deus e teriam a obrigação de usar suas curas para evangelizar e fortalecer a fé de outras pessoas. Ele viu também um fenômeno interessante. Pessoas que nasceram com deficiências ou limitações físicas descobrindo que essas aparentes desvantagens eram na verdade dons especiais para ministrar a outras pessoas que passam por situações semelhantes. Durante os 7 anos de graças especiais, Padre Pio viu um aumento significativo de fenômenos místicos autênticos. Pessoas comuns começariam a ter visões, locuções interiores, êxtases místicos, mas sempre com um propósito específico. Não para glorificar a própria pessoa, mas para transmitir mensagens de conversão e esperança. Ele alertou que junto com os fenômenos autênticos, também apareceriam muitas falsificações. Por isso seria fundamental o discernimento espiritual. Qualquer experiência mística verdadeira sempre levaria a pessoa a uma humildade maior, a uma caridade mais intensa e a uma obediência total à Igreja Católica. Escreva discernimento espiritual nos comentários se você quer receber esse dom. Padre Pio também falou sobre a conversão em massa de pessoas que estavam afastadas da fé. Durante esses 7 anos, muitos ateus convictos teriam experiências sobrenaturais que os levariam a reconhecer a existência de Deus. Intelectuais orgulhosos se renderiam à simplicidade do Evangelho. Pessoas que praticavam outras religiões ou estavam envolvidas com o ocultismo receberiam revelações claras sobre a verdade do cristianismo católico. Mas essas conversões não seriam forçadas. Aconteceriam através de encontros pessoais com Jesus Cristo que deixariam essas pessoas sem qualquer dúvida sobre qual caminho seguir. Uma das visões mais impactantes foi sobre a conversão de pessoas famosas e influentes. Padre Pio viu artistas, políticos, empresários renomados tendo experiências místicas que os transformariam completamente. Esses testemunhos públicos causariam um impacto enorme na opinião pública. Mas ele frisou que a conversão mais importante seria sempre a das pessoas simples e anônimas. Cada conversão individual, por mais humilde que fosse a pessoa, teria um valor infinito aos olhos de Deus e contribuiria para a transformação geral da sociedade. Na área da comunicação, Padre Pio viu que as pessoas que participaram da grande abertura receberiam uma facilidade especial para evangelizar através das redes sociais e outros meios de comunicação. Suas postagens e vídeos tocariam os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas não seria uma evangelização agressiva ou impositiva. Seria feita através do testemunho de vida, da alegria genuína, da paz interior que transpareceria em tudo que essas pessoas fizessem. As pessoas seriam atraídas naturalmente para conhecer a fonte dessa felicidade diferente. Padre Pio também mencionou que durante esses 7 anos haveria uma revolução na música católica. Surgiriam compositores e intérpretes ungidos que criariam hinos e canções capazes de tocar profundamente os corações das pessoas e levá-las ao encontro com Deus. Comenta: música que evangeliza, se você tem talento musical e quer colocá-lo a serviço de Deus. Uma parte muito especial da profecia diz respeito às crianças que nascerão durante esses 7 anos de graças especiais. Padre Pio as chamou de geração escolhida. Segundo ele, essas crianças virão ao mundo com uma maturidade espiritual impressionante e uma resistência natural às tentações. Muitas dessas crianças demonstrarão dons místicos desde muito pequenas. Algumas conseguirão ver anjos, outras terão sonhos proféticos, algumas receberão locuções do próprio Jesus. Mas tudo isso será vivido com uma naturalidade que não assustará nem mesmo os adultos mais céticos. Essas crianças serão instrumentos poderosos de conversão dentro das próprias famílias. Através de suas palavras inocentes e de seus exemplos puros, conseguirão tocar os corações dos adultos mais endurecidos e levá-los de volta para Deus. Padre Pio viu também que durante esses 7 anos muitos casais que não conseguiam ter filhos receberiam a graça da maternidade e paternidade.
Não seria necessariamente através de milagres médicos, mas através de adoções providenciais ou outros caminhos que Deus abriria. Esses filhos tardios ou adotivos teriam uma importância especial no plano divino. Muitos se tornariam grandes santos ou líderes religiosos que marcariam profundamente a história da Igreja nas décadas seguintes. Para as famílias que já têm filhos, Padre Pio viu uma restauração da autoridade paterna e materna baseada no amor, não no medo. Os pais receberiam sabedoria para educar cada filho de acordo com sua personalidade única e sua vocação específica. Os conflitos geracionais que estão destruindo tantas famílias hoje seriam curados através de um diálogo genuíno baseado na compreensão mútua. Pais aprenderiam a ouvir seus filhos sem julgamentos precipitados, e filhos aprenderiam a respeitar a experiência e a sabedoria dos mais velhos. Escreva "cura geracional" nos comentários se sua família precisa dessa restauração. Padre Pio também teve visões específicas sobre o que aconteceria no mundo político durante esses 7 anos. Ele viu líderes verdadeiramente cristãos assumindo posições de responsabilidade em vários países, não através de golpes ou manipulações, mas através de processos democráticos legítimos. Esses líderes se distinguiriam pela honestidade absoluta, pela preocupação genuína com os mais pobres e pela coragem de tomar decisões impopulares quando necessário para o bem comum. Seus governos seriam marcados pela transparência e pela eficiência. Na economia, Padre Pio viu o surgimento de um novo modelo de capitalismo baseado na justiça social e no respeito pela dignidade humana. Empresários iluminados pela graça divina criariam sistemas de distribuição de renda que beneficiariam todos os trabalhadores, não apenas os acionistas. Haveria uma diminuição significativa da corrupção em todos os níveis da sociedade, não através de leis mais rígidas ou fiscalização mais intensa, mas através de uma transformação interior das pessoas que simplesmente não conseguiriam mais viver na desonestidade. Padre Pio alertou que essas transformações não aconteceriam sem resistência. As forças do mal se organizariam para tentar impedir ou reverter essas mudanças positivas. Haveria perseguições sutis contra as pessoas que estivessem liderando essa renovação espiritual. Por isso, ele pediu que os participantes da grande abertura se mantivessem unidos em oração constante, especialmente através do terço do Rosário. A oração do Rosário teria uma eficácia especial durante esses 7 anos para proteger as pessoas e suas famílias contra todos os ataques espirituais. Comenta: "Protege minha família, se você quer essa proteção especial." Uma das revelações mais surpreendentes de Padre Pio foi sobre o papel especial que Nossa Senhora teria durante esses 7 anos de graças. Ele viu a Virgem Maria aparecendo pessoalmente para muitas das pessoas que participaram da grande abertura, não necessariamente em visões espetaculares, mas em encontros íntimos e pessoais. Essas aparições aconteceriam principalmente durante momentos de oração profunda, especialmente durante a recitação do Rosário. Nossa Senhora transmitiria mensagens específicas para cada pessoa, orientando-as sobre como usar os dons recebidos para a glória de Deus. Padre Pio também viu um aumento extraordinário de milagres através da intercessão de Nossa Senhora. Curas impossíveis aconteceriam quando as pessoas rezassem o Rosário com fé verdadeira. Situações desesperadoras se resolveriam através da proteção maternal da Virgem Santíssima. Durante esses 7 anos, muitas pessoas descobririam vocações especiais para propagar a devoção mariana. Surgiriam novos grupos de oração do Rosário, novas formas de honrar Nossa Senhora, novos santuários marianos que se tornariam centros de peregrinação e conversão. Padre Pio mencionou especificamente que no Brasil surgiria um santuário mariano de importância mundial, que rivalizaria com Fátima e Lourdes em termos de milagres e conversões. Esse santuário estaria localizado numa região onde atualmente poucos imaginam que possa surgir algo tão significativo. A devoção aos santos também seria renovada durante esses 7 anos. Pessoas redescobririam a beleza de ter santos padroeiros e intercessores específicos para suas necessidades. Muitos desenvolvem amizades espirituais profundas com santos que se tornariam seus guias e conselheiros constantes.
Padre Pio viu também o surgimento de novos santos entre as pessoas que viveram durante esses 7 anos especiais. Muitos dos que participaram da Grande Abertura alcançariam níveis tão altos de santidade que a Igreja eventualmente os reconheceria oficialmente como bem-aventurados e santos. Escreva "Quero ser santo" nos comentários se você tem esse desejo em seu coração. Falando especificamente sobre a Igreja Católica, Padre Pio teve visões muito consoladoras sobre uma grande renovação que aconteceria durante esses 7 anos. Ele viu seminários que estavam vazios se enchendo novamente de jovens vocacionados. Viu paróquias mortas ressuscitando com uma vida espiritual intensa. Padres que haviam perdido o fervor sacerdotal receberiam uma segunda conversão que os transformaria em verdadeiros apóstolos. Bispos descobririam novamente a coragem pastoral necessária para defender a verdade mesmo quando ela fosse impopular. O Papa que estivesse governando a Igreja durante esse período receberia uma assistência especial do Espírito Santo para tomar decisões que marcariam positivamente a história da humanidade. Haveria definições dogmáticas importantes que esclareceriam pontos de confusão doutrinal que existem atualmente. Padre Pio viu também uma reconciliação gradual entre as diferentes denominações cristãs. Não seria uma união forçada ou artificial, mas um reconhecimento mútuo das verdades que compartilham em comum. Isso levaria a uma colaboração mais estreita na evangelização do mundo. Na área da educação católica, ele viu universidades e escolas católicas recuperando sua identidade cristã autêntica. Professores católicos receberiam uma nova paixão por transmitir não apenas conhecimento acadêmico, mas principalmente valores cristãos sólidos. Durante esses 7 anos, surgiriam novas ordens religiosas e movimentos leigos especificamente adaptados para as necessidades da época contemporânea. Essas comunidades combinariam a vida contemplativa com o apostolado moderno de forma muito criativa e eficaz. Padre Pio também mencionou que haveria uma redescoberta da beleza da liturgia católica tradicional. Muitas pessoas que nunca haviam experimentado a missa tridentina seriam profundamente tocadas por sua solenidade e transcendência. Comenta: renova a Igreja se você quer fazer parte dessa renovação. Uma das visões mais tocantes de Padre Pio foi sobre as pessoas idosas e enfermas durante esses 7 anos especiais. Ele viu que muitas dessas pessoas, especialmente aquelas que participaram da Grande Abertura, receberiam o dom especial de preparar outras pessoas para uma boa morte. Através de suas orações e conselhos, conseguiriam ajudar pessoas que estavam morrendo sem esperança a encontrar paz e reconciliação com Deus nos últimos momentos de vida. Seria um ministério discreto, mas extremamente importante para a salvação de muitas almas. Padre Pio também viu que durante esse período haveria uma diminuição significativa do medo da morte entre os cristãos. As pessoas que viveram essas graças especiais desenvolveriam uma compreensão muito clara sobre a continuidade da vida após a morte física. Muitas receberiam sonhos ou visões de parentes falecidos que viriam consolá-las e assegurar-lhes que a morte é apenas uma passagem para uma vida infinitamente melhor. Essas experiências tirariam completamente o terror da morte e substituiriam por uma expectativa serena. Para aqueles que perderam entes queridos durante esses 7 anos, Padre Pio viu consolações especiais sendo concedidas, sinais claros de que seus entes queridos estão bem no além, comunicações espirituais autênticas e uma certeza interior sobre o reencontro futuro na eternidade. Falecimentos que aconteceriam durante esse período seriam marcados por uma paz extraordinária. Mesmo pessoas que sempre tiveram medo da morte partiriam com serenidade, deixando testemunhos que fortaleceriam a fé de todos ao redor. Padre Pio mencionou especificamente que algumas das pessoas que participaram da Grande Abertura receberiam o aviso antecipado sobre o momento de suas próprias mortes. Isso lhes permitiria se preparar espiritualmente de forma adequada e partir com a tranquilidade dos justos. Escreva "Preparação para a Eternidade" nos comentários se você quer receber essa graça. Nos últimos anos de sua vida terrena, Padre Pio teve uma visão final sobre o que aconteceria depois desses 7 anos de graças especiais. Ele viu que a partir de 2033 começaria uma nova era para a humanidade, que ele chamou de
Reino da Divina Vontade. Durante essa era, que duraria até a segunda vinda de Cristo, as pessoas viveriam num estado de união com Deus muito mais profundo do que qualquer coisa experimentada desde o paraíso terrestre. Seria como se o véu entre o natural e o sobrenatural se tornasse muito mais tênue. Milagres seriam tão comuns que deixariam de ser considerados extraordinários. A oração teria uma eficácia imediata. Santos e anjos caminhariam visivelmente entre os homens. A própria natureza cooperaria de forma especial com os planos divinos. Padre Pio viu que durante esse período não haveria mais guerras entre nações cristãs. Os conflitos que ainda existiriam seriam rapidamente resolvidos através de líderes iluminados pela sabedoria divina. A justiça social seria uma realidade concreta, não apenas um ideal utópico. A ciência e a tecnologia se desenvolveriam de forma extraordinária, mas sempre orientadas para o bem comum e para a glória de Deus. Descobertas revolucionárias na medicina eliminariam a maior parte das doenças que hoje afligem a humanidade. Mas Padre Pio alertou que essa era maravilhosa só seria alcançada através do período de preparação dos 7 anos de graças especiais, que começaria em 2025. Por isso, a grande abertura do dia 30 de dezembro era tão crucial. Cada pessoa que participasse dessa abertura espiritual se tornaria como uma semente plantada para germinar durante os 7 anos seguintes e dar frutos abundantes na era posterior. Quem perdesse essa oportunidade teria muito mais dificuldade para se integrar às graças futuras. Comenta: não quero perder se você está determinado a não deixar passar essa oportunidade única. Agora, deixa eu te explicar como você pode se preparar adequadamente para receber essas graças extraordinárias. Padre Pio deixou instruções muito específicas sobre o que fazer nos dias que antecedem o 30 de dezembro. A partir do dia 23 de dezembro, você deve começar uma novena especial rezando todos os dias um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e a oração Sangue e Água que brotaram do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa preparação espiritual criará as condições interiores necessárias para receber as graças. Durante esses dias de preparação, você deve também fazer um esforço especial para viver em estado de graça. Se há pecados graves na sua consciência, procure se confessar antes do dia 30. Padre Pio disse que as graças especiais só descem plenamente sobre almas que estão em paz com Deus. Outro ponto importante: evite discussões, críticas e conversas negativas durante essa semana de preparação. Mantenha sua mente focada em pensamentos elevados, leia textos espirituais, ouça músicas que elevem sua alma para Deus. O ambiente interior precisa estar sereno para receber o divino. Padre Pio também recomendou que nesses dias você pratique pequenos jejuns e sacrifícios, nada que prejudique sua saúde, mas gestos simbólicos de desapego das coisas materiais. Pode ser evitar doces, diminuir o tempo nas redes sociais ou acordar um pouco mais cedo para orar. Se possível, visite o Santíssimo Sacramento durante essa semana de preparação. Passe alguns minutos em silêncio diante do sacrário, simplesmente oferecendo seu coração a Jesus. Essa proximidade com a Eucaristia preparará sua alma para receber graças eucarísticas especiais. Na noite do dia 29 de dezembro, Padre Pio recomendou que você se deite cedo e ore antes de dormir. Padre Pio, me desperte espiritualmente para receber as graças que Jesus quer me dar amanhã. Muitas pessoas receberão sonhos preparatórios durante essa noite. Escreva: vou me preparar nos comentários se você está disposto a seguir essas orientações. No próprio dia 30 de dezembro, além dos 3 passos que eu já mencionei, Padre Pio deixou algumas recomendações adicionais. Procure passar o dia em ambiente de recolhimento, evitando agitações desnecessárias. Não precisa se trancar em casa, mas evite atividades que dispersem sua atenção espiritual. Durante as refeições, faça uma oração de agradecimento mais cuidadosa do que o habitual. Lembre-se de que você está vivendo um dia especial abençoado por Deus. Cada gesto deve ser feito com consciência da presença divina. Se você trabalha no dia 30 de dezembro, ofereça suas atividades profissionais como oração. Trabalhe com amor e dedicação, lembrando-se de que está servindo a Deus através do serviço ao próximo. Sua atitude profissional nesse dia pode ser uma forma de caridade. À noite,
Antes de dormir, faça um exame de consciência sobre como viveu esse dia especial. Agradeça a Deus por todas as graças recebidas, mesmo aquelas que ainda não conseguiu perceber conscientemente. Confie que algo extraordinário aconteceu na sua vida naquele dia. Durante os 7 dias seguintes, de 1º a 7 de janeiro, mantenha-se em estado de expectativa orante. Observe os sinais de mudança que começarão a aparecer. Pessoas que entrarão na sua vida, oportunidades que surgirão, intuições que receberá sobre decisões importantes. Anote essas manifestações num caderno especial. Padre Pio disse que seria importante manter um registro das graças recebidas para que no futuro você possa testemunhar o que Deus fez na sua vida através da grande abertura. Durante todo o ano de 2025, procure se reunir com outras pessoas que também participaram da experiência do dia 30 de dezembro. Formem grupos de oração e partilha. Apoiem-se mutuamente no crescimento espiritual. Desenvolvam projetos conjuntos de evangelização. Comenta: grupo de oração. Se você tem interesse em participar ou formar um grupo assim. Padre Pio alertou que uma das tentações que virão após o dia 30 de dezembro será a de racionalizar ou minimizar o que aconteceu. O inimigo das almas tentará convencer as pessoas de que tudo foi apenas sugestão psicológica ou coincidência. Por isso é fundamental manter viva a memória desse dia através da oração constante e do testemunho corajoso. Não tenha medo de contar para outras pessoas o que aconteceu na sua vida. Seu testemunho pode ser o instrumento que Deus usará para tocar outros corações. Durante esses 7 anos especiais, Padre Pio recomendou algumas devoções específicas que serão particularmente poderosas. A primeira é a oração constante do Rosário, especialmente o Rosário contemplativo, meditando profundamente os mistérios da vida de Jesus e Maria. A segunda devoção é ao Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio viu que durante esses 7 anos, pessoas que fizessem a consagração ao Sagrado Coração e cumprissem as práticas dos primeiros sábados receberiam proteções e graças extraordinárias. A terceira devoção recomendada é ao Divino Espírito Santo. Rezar diariamente a oração Vinde Espírito Santo e pedir constantemente os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. A quarta devoção é às Santas Chagas de Cristo, especialmente através da oração: Eternos Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Padre Pio, que carregou as chagas no próprio corpo, garantiu que essa oração tem poder extraordinário. A quinta devoção é a São José, especialmente durante o mês de março. Padre Pio viu que São José terá um papel muito especial durante esses 7 anos, protegendo as famílias e orientando os pais na educação dos filhos. Escreva 5 devoções nos comentários, se você quer praticar essas devoções especiais. Padre Pio também deixou uma oração específica que deve ser rezada diariamente durante os 7 anos de graças especiais. Essa oração é: Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim. Maria, Mãe de Deus, rogai por mim. Padre Pio, intercedei por mim. Que a vontade de Deus seja feita em minha vida hoje e sempre. Amém. Embora seja uma oração simples, Padre Pio garantiu que ela tem poder especial durante esse período. Quem a rezar com fé todos os dias receberá proteção contra todos os males e orientação divina para as decisões importantes da vida. Para as pessoas que têm dificuldades financeiras, Padre Pio ensinou uma oração específica: São José, Pai adotivo de Jesus e protetor das famílias, intercedei por minha situação financeira, que eu encontre trabalho digno e remuneração justa, que eu saiba administrar bem os bens que Deus me conceder. Amém. Para quem está enfrentando problemas de saúde, Senhor Jesus, que curaste os doentes durante vossa vida terrena, tende compaixão de mim. Se for de vossa vontade, concedei-me a cura. Se não for, dai-me a graça de oferecer meus sofrimentos pela salvação das almas. Padre Pio, que carregastes as chagas por 50 anos, intercedei por mim. Amém. Para questões sentimentais e familiares, Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoai minha família. Dai-nos unidade, compreensão
e amor verdadeiro. Curai as feridas do passado e protegei-nos contra todas as discórdias. Que nossa casa seja um pedacinho do céu na terra. Amém. Essas orações devem ser rezadas não apenas como fórmulas, mas como expressões sinceras dos desejos do coração. Padre Pio sempre insistiu que Deus ouve mais a disposição interior do que as palavras pronunciadas. Durante esses 7 anos, também será muito importante a prática da leitura espiritual diária. Padre Pio recomendou especialmente a leitura do Evangelho, das cartas de São Paulo e das vidas dos santos. 15 minutos diários de leitura espiritual alimentarão a alma e manterão acesa a chama da fé. Comenta Leitura Espiritual, se você quer assumir esse compromisso. Uma das coisas mais bonitas que Padre Pio viu sobre esses 7 anos é que eles serão marcados por uma redescoberta da alegria cristã. Pessoas que há anos viviam tristes e desanimadas voltarão a sorrir com sinceridade. A alegria que brota da certeza de ser amado por Deus transformará rostos e corações. Essa alegria será contagiosa. Famílias inteiras serão transformadas pela mudança de comportamento de um só membro que participou da grande abertura. Ambientes de trabalho se tornarão mais harmoniosos pela presença de pessoas que irradiam paz interior. Padre Pio alertou que essa alegria não será superficial ou forçada, mas profunda e estável, baseada na certeza da salvação e na confiança na providência divina. Será uma alegria que permanece mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos. Durante esses anos, muitas pessoas descobrirão talentos e habilidades que nem imaginavam possuir. Dons artísticos adormecidos desabrocharão. Capacidades de liderança se manifestarão. Habilidades para consolar e orientar outras pessoas se desenvolverão de forma surpreendente. Esses talentos não aparecerão por acaso, mas serão dons específicos que Deus concederá para que cada pessoa possa cumprir melhor sua missão na Terra. Por isso, será importante estar atento a essas novas capacidades e colocá-las a serviço do bem comum. Padre Pio viu também que durante esses 7 anos haveria uma melhoria significativa na comunicação entre as pessoas. Mal-entendidos que duravam anos se resolveriam através de conversas sinceras. Pessoas aprenderiam a ouvir verdadeiramente umas às outras. A paciência e a compreensão mútua aumentarão notavelmente entre aqueles que receberam as graças especiais. Isso criará um clima de harmonia em famílias, comunidades e locais de trabalho que impressionará até mesmo os não católicos. Escreva harmonia nas relações nos comentários se você precisa dessa graça. Na área da educação dos filhos, Padre Pio viu transformações extraordinárias. Pais que não sabiam como lidar com filhos rebeldes ou problemáticos receberiam sabedoria sobrenatural para encontrar as palavras e atitudes certas em cada situação. Crianças e adolescentes, cujos pais participaram da grande abertura, demonstrarão maior respeito pela autoridade paterna e materna, não por medo, mas por genuína admiração pelos exemplos que estão recebendo em casa. Problemas como vícios em jogos eletrônicos, redes sociais ou outras dependências comportamentais que afligem tantas famílias hoje serão resolvidos de forma natural, sem confrontos traumáticos, através da descoberta de atividades mais interessantes e construtivas. O diálogo entre gerações se aprofundará significativamente. Avós voltarão a ter influência positiva na educação dos netos. A sabedoria dos mais velhos será valorizada e respeitada pelos mais novos. Durante esses 7 anos, Padre Pio viu também um fenômeno interessante na área profissional. Muitas pessoas descobrirão que não estão nas profissões certas para suas personalidades e talentos. Mudanças de carreira acontecerão de forma natural e bem-sucedida. Outras pessoas permanecerão nas mesmas profissões, mas descobrirão formas totalmente novas de exercê-las, tornando-se muito mais eficientes e realizadas no trabalho. A criatividade e inovação florescerão em todas as áreas profissionais. Relacionamentos no ambiente de trabalho se tornarão mais cordiais e colaborativos. A competição destrutiva dará lugar a uma competição saudável que beneficia a todos. Chefes se tornarão mais justos e compreensivos. Funcionários mais dedicados e responsáveis. Comenta. Trabalho abençoado se você quer receber essas graças na sua vida profissional. Uma das visões mais consoladoras de Padre Pio foi sobre pessoas que estão passando por depressão,
ansiedade ou outros problemas psicológicos. Ele viu que muitas dessas pessoas receberiam curas interiores profundas durante esses 7 anos especiais. Não seria necessariamente uma cura instantânea, mas um processo gradual de restauração emocional e psicológica. Feridas antigas seriam cicatrizadas. Traumas do passado perderiam seu poder destrutivo. Uma nova perspectiva de vida surgiria naturalmente. Pessoas que há anos faziam uso de medicamentos para depressão e ansiedade conseguiriam, com acompanhamento médico adequado, reduzir ou até mesmo eliminar essas medicações. Isso aconteceria porque a causa espiritual dos problemas teria sido resolvida. A autoestima e autoconfiança se restaurariam de forma surpreendente. Pessoas que se consideravam incapazes ou sem valor descobririam que são preciosas aos olhos de Deus e têm muito a contribuir para o mundo. Durante esses anos, também haveria uma diminuição significativa dos índices de suicídio, especialmente entre jovens. A descoberta do sentido da vida e do amor incondicional de Deus seria o antídoto mais eficaz contra o desespero existencial. Padre Pio viu centros de apoio psicológico e espiritual surgindo espontaneamente em várias cidades. Pessoas que receberam curas emocionais se sentiriam chamadas a ajudar outras que passam por dificuldades semelhantes. A solidão, que é uma das grandes epidemias da época atual, seria curada através da formação de comunidades genuínas de apoio mútuo. Pessoas solitárias encontrariam famílias espirituais que as acolheriam com amor verdadeiro. Escreva cura interior nos comentários se você ou alguém que você conhece precisa dessa graça. Padre Pio também falou sobre transformações que aconteceriam na área da comunicação e tecnologia durante esses 7 anos. Ele viu que as redes sociais, que hoje são frequentemente fontes de discórdia e superficialidade, se tornariam instrumentos poderosos de evangelização. Pessoas que receberam as graças especiais descobririam formas criativas e eficazes de usar a tecnologia para espalhar mensagens de fé, esperança e amor. Suas postagens tocariam os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Aplicativos e plataformas digitais dedicados à oração e ao crescimento espiritual se multiplicariam e alcançariam uma popularidade impressionante. A tecnologia finalmente cumpriria seu propósito de unir as pessoas em vez de isolá-las. Padre Pio viu também o surgimento de uma nova geração de comunicadores católicos que conseguiriam falar a linguagem das novas gerações sem diluir a verdade do Evangelho. Esses comunicadores teriam uma autenticidade e carisma que cativariam até mesmo os mais céticos. Na área da arte e cultura, haveria um renascimento da beleza cristã. Pintores, escultores, músicos, escritores e outros artistas criariam obras que elevariam os corações das pessoas para Deus, recuperando a tradição da arte sacra. Filmes, livros e outras produções culturais com valores cristãos autênticos alcançariam sucesso comercial surpreendente, mostrando que existe uma sede genuína por conteúdo que alimenta a alma, não apenas os instintos. A música católica contemporânea viveria uma renovação extraordinária, com compositores e intérpretes ungidos criando hinos e canções que tocariam profundamente os corações e levariam multidões ao encontro com Jesus. Comenta Arte que Evangeliza, se você tem dons artísticos e quer colocá-los a serviço de Deus. Durante esses 7 anos especiais, Padre Pio viu que haveria uma redescoberta da importância da família como célula básica da sociedade. Casamentos que pareciam condenados ao fracasso encontrariam nova vida através da graça divina. A comunicação entre casais se aprofundaria significativamente. Maridos e esposas aprenderiam a se ouvir verdadeiramente, a expressar seus sentimentos com clareza e carinho, a perdoar as falhas mútuas com generosidade. A intimidade conjugal seria elevada a um nível mais profundo, não apenas físico, mas espiritual e emocional. Casais descobririam que a vida sexual pode ser uma forma de oração quando vivida dentro dos planos de Deus. Para casais que estão enfrentando dificuldades para ter filhos, Padre Pio viu muitas graças especiais sendo concedidas. Alguns receberiam o dom da fertilidade de forma milagrosa. Outros seriam conduzidos a adoções que mudariam suas vidas para melhor. Famílias que já têm filhos descobririam métodos educacionais mais eficazes,
baseados no amor incondicional, mas também na firmeza necessária para formar caracteres sólidos. A educação cristã dos filhos se tornaria mais natural e prazerosa. Durante esses anos, muitos jovens casais receberiam a graça de discernir corretamente sobre o planejamento familiar. Saberiam quando Deus está chamando-os a receber novos filhos e quando devem esperar. Essa sintonia com a vontade divina traria paz e alegria para as famílias. O respeito mútuo entre membros da família aumentaria notavelmente. Conflitos geracionais se resolveriam através de diálogo genuíno e compreensão mútua. A casa voltaria a ser um lugar de paz e refúgio. Escreva "família restaurada" nos comentários se você quer essas graças para sua família. Na área da saúde física, Padre Pio teve visões muito específicas sobre curas que aconteceriam durante esses 7 anos. Ele viu pessoas com doenças consideradas incuráveis recebendo curas completas através da oração fervorosa e da intercessão dos santos. Não seriam curas espetaculosas que aconteceriam de uma hora para outra, mas processos gradual de restauração da saúde que deixariam os próprios médicos surpresos. Exames mostrariam melhorias que a ciência não conseguiria explicar completamente. Pessoas com dores crônicas que limitavam significativamente sua qualidade de vida experimentariam alívios definitivos. Tratamentos médicos que antes não funcionavam de repente se tornariam eficazes. Novas esperanças surgiriam onde antes só havia resignação. Padre Pio alertou que nem todas as pessoas receberiam curas físicas, mas todas que participassem da grande abertura receberiam pelo menos a cura espiritual, que é ainda mais importante. Algumas descobririam que seus sofrimentos têm um valor redentor especial. Profissionais da saúde que vivessem essas graças especiais desenvolveriam uma intuição clínica extraordinária. Conseguiriam diagnosticar problemas com precisão impressionante e teriam inspirações sobre tratamentos inovadores. A relação médico-paciente se humanizaria significativamente. Médicos redescobririam a vocação de cuidar do ser humano integral, não apenas de doenças isoladas. Pacientes desenvolveriam maior confiança nos tratamentos e colaborariam melhor com os profissionais. Hospitais e clínicas onde trabalhassem pessoas que receberam as graças especiais se tornariam ambientes de cura não apenas física, mas também emocional e espiritual. A própria atmosfera desses lugares mudaria de forma perceptível. Comenta: cura e saúde, se você precisa de graças especiais nessa área da sua vida. Padre Pio também teve visões específicas sobre o que aconteceria com pessoas que estão enfrentando vícios e dependências. Durante esses 7 anos especiais, haveria uma onda de libertações extraordinárias que transformariam vidas completamente. Vícios em álcool, drogas, jogos, pornografia e outras dependências perderiam seu poder sobre pessoas que participassem sinceramente da grande abertura. Não seria apenas força de vontade, mas uma graça sobrenatural que eliminaria o desejo compulsivo. Famílias que convivem com pessoas viciadas receberiam sabedoria especial para lidar com essas situações. Aprenderiam quando ser firmes e quando ser compreensivos, quando intervir e quando permitir que a pessoa assuma as consequências de suas escolhas. Centros de recuperação, dirigidos por pessoas que receberam as graças especiais, teriam índices de sucesso muito superiores aos convencionais. Isso aconteceria porque abordariam não apenas os aspectos físicos e psicológicos da dependência, mas também a dimensão espiritual. Durante esses anos, surgiriam novos métodos terapêuticos que combinariam ciência moderna com sabedoria espiritual tradicional. Esses métodos seriam particularmente eficazes para tratar dependências que têm raízes em feridas emocionais profundas. Padre Pio viu também que muitas pessoas que conseguissem se libertar de vícios durante esse período se tornariam missionários especiais para ajudar outras que passam por situações semelhantes. Seus testemunhos teriam um poder transformador extraordinário. A compreensão sobre as causas espirituais das dependências se aprofundaria significativamente. Seria mais amplamente reconhecido que muitos vícios são tentativas equivocadas de preencher um vazio espiritual que só Deus pode satisfazer completamente. Escreva "libertação de vícios" nos comentários se você ou alguém que você ama precisa dessa graça. Uma das visões mais esperançosas de Padre Pio foi sobre jovens que atualmente estão perdidos,
sem direção ou propósito na vida. Durante esses 7 anos especiais, haveria um despertar extraordinário entre a juventude mundial. Jovens que pareciam completamente alienados da fé descobririam de repente um interesse genuíno por questões espirituais. Não seria uma religiosidade superficial, mas uma busca autêntica por Deus e pelo sentido da existência. Universidades que há décadas são dominadas pelo secularismo veriam o surgimento de grupos de oração e estudo bíblico liderados pelos próprios estudantes. Professores que há anos não ouviam perguntas sobre Deus ficariam surpresos com o interesse renovado dos alunos. Jovens artistas, músicos, escritores e outros criativos descobririam formas inovadoras de expressar a fé através de suas artes. Uma nova geração de evangelizadores culturais emergiria com uma linguagem que tocaria o coração de seus contemporâneos. Durante esses anos, muitos jovens receberiam chamados vocacionais claros e decididos. Seminários e conventos que estavam quase vazios voltariam a se encher de candidatos genuinamente vocacionados e preparados para os desafios da evangelização moderna. Jovens casais descobririam a beleza do casamento cristão e do compromisso definitivo. A cultura do ficar daria lugar a relacionamentos mais profundos e estáveis baseados em valores sólidos e perspectivas de futuro comum. O voluntariado e o serviço ao próximo se tornariam muito populares entre os jovens. Projetos sociais liderados por universitários e jovens profissionais se multiplicariam, atacando problemas como pobreza, educação deficiente e abandono de idosos. Comenta Juventude Renovada, se você é jovem ou tem filhos jovens e quer essas graças. Padre Pio também viu transformações extraordinárias que aconteceriam na área da economia e do trabalho durante esses 7 anos. Pessoas que recebessem as graças especiais desenvolveriam uma relação muito mais saudável com o dinheiro e os bens materiais. A ganância e o consumismo excessivo perderiam força sobre essas pessoas. Elas descobririam que a verdadeira riqueza está na paz interior, nos relacionamentos saudáveis e na certeza de estar cumprindo a vontade de Deus. Empresários que participassem da grande abertura criariam novos modelos de negócio baseados na justiça social e na responsabilidade ambiental. Seus empreendimentos prosperariam porque seriam abençoados por Deus e apoiados pelos consumidores conscientes. Durante esses anos, haveria uma diminuição significativa das desigualdades sociais, não através de revoluções violentas, mas através de transformações espontâneas nos corações das pessoas. Ricos se tornariam mais generosos, pobres mais esperançosos e trabalhadores. Padre Pio viu o surgimento de cooperativas e empreendimentos coletivos que funcionariam com extraordinária harmonia e eficiência. Pessoas aprenderiam a trabalhar juntas pelo bem comum sem perder a iniciativa individual. A corrupção diminuiria drasticamente em todos os níveis da sociedade, não por medo de punição, mas porque as pessoas simplesmente não conseguiriam mais viver na desonestidade. A transparência e a ética se tornariam valores naturais e espontâneos. Profissões que hoje são mal vistas ou consideradas menos importantes, como limpeza, cuidado de idosos, educação infantil, receberiam o reconhecimento e a valorização que merecem. A dignidade do trabalho seria redescoberta em todas as suas formas. Escreva trabalho digno nos comentários se você quer receber bênçãos especiais na sua vida profissional. Durante esses 7 anos, Padre Pio viu também uma renovação extraordinária na vida de comunidades religiosas e movimentos leigos. Congregações que estavam envelhecendo e perdendo membros receberiam novo vigor através da chegada de jovens autenticamente vocacionados. A vida contemplativa seria redescoberta por muitas pessoas leigas que, sem deixar suas responsabilidades familiares e profissionais, desenvolveriam uma intimidade profunda com Deus através da oração constante e da meditação regular. Movimentos de espiritualidade familiar ganhariam força extraordinária. Casais descobririam formas concretas de viver a santidade em meio às ocupações domésticas e educação dos filhos. A família voltaria a ser reconhecida como primeira escola de santidade. Grupos de oração se multiplicariam em paróquias, comunidades, empresas e até mesmo em órgãos públicos.
A oração comunitária voltaria a ser vista como fonte de força e sabedoria para enfrentar os desafios cotidianos. Padre Pio viu particularmente o florescimento de grupos dedicados à adoração eucarística. Capelas de adoração perpétua surgiriam espontaneamente em muitas cidades, mantidas por leigos dedicados que descobririam na presença de Jesus sacramentado a fonte de todas as graças. Retiros espirituais e jornadas de oração se tornariam extremamente populares. Pessoas buscariam momentos de silêncio e recolhimento como o antídoto necessário contra a agitação e barulho da vida moderna. A direção espiritual seria procurada por um número crescente de pessoas que desejam crescer na vida interior. Padres, religiosos e leigos preparados se tornariam guias espirituais muito requisitados e eficazes. Comenta Vida Contemplativa, se você quer desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus. Uma das visões mais comoventes de Padre Pio foi sobre a reconciliação que aconteceria entre pessoas que estavam há anos sem se falar devido a mágoas, ofensas ou mal-entendidos. Durante esses 7 anos especiais, ondas de perdão varreram o mundo inteiro. Famílias divididas por heranças, política ou diferenças religiosas se reencontrariam em abraços de reconciliação genuína. Irmãos que não se falavam há décadas descobririam que a vida é muito curta para desperdiçar tempo com ressentimentos. Ex-casais que se separaram em meio a brigas e acusações encontrariam forças para perdoar mutuamente e estabelecer relacionamentos civilizados pelo bem dos filhos em comum. O ódio seria substituído por compreensão e até mesmo por amizade respeitosa. Pessoas que foram vítimas de injustiças, violências ou traições receberiam a graça sobrenatural do perdão, não porque as ofensas não foram graves, mas porque descobririam que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Padre Pio viu também reconciliações acontecendo entre diferentes grupos étnicos, sociais e religiosos que historicamente viveram em conflito. Preconceitos ancestrais seriam superados através do reconhecimento da dignidade comum de todos os seres humanos. Durante esses anos, muitas pessoas receberiam a graça de pedir perdão sincero por erros cometidos no passado. O orgulho que impede as pessoas de reconhecer seus erros seria quebrado pela ação da graça divina. Comunidades inteiras que viviam divididas por disputas antigas encontrariam formas criativas de resolver seus conflitos e construir um futuro comum baseado na colaboração mútua e no respeito às diferenças legítimas. Escreva reconciliação nos comentários se você precisa dar ou receber perdão em alguma situação da sua vida. Nos últimos momentos de suas visões proféticas, Padre Pio viu que ao final desses 7 anos de graças especiais, a humanidade teria se transformado de tal forma que pareceria estar vivendo em um mundo completamente diferente do atual. Não seria um mundo perfeito, porque isso só existirá no céu, mas seria um mundo onde o bem predominaria claramente sobre o mal, onde a justiça seria a regra e não a exceção, onde o amor seria a força motriz das relações humanas. As pessoas que viveram esses 7 anos especiais se tornariam como sementes de santidade plantadas por todo o mundo. Através de seus exemplos, orações e testemunhos, continuariam espalhando as graças recebidas para as gerações futuras. Padre Pio viu que muitos dos que participaram da grande abertura do dia 30 de dezembro de 2024 se tornariam santos oficiais da Igreja Católica. Seus processos de canonização seriam excepcionalmente rápidos devido à abundância de milagres e conversões atribuídos à sua intercessão. No final desses 7 anos, uma nova geração de líderes espirituais teria surgido, preparada para conduzir a humanidade para a era seguinte que Padre Pio chamou de Reino da Divina Vontade. Esses líderes combinariam profunda vida interior com extraordinária eficácia apostólica. A própria Igreja Católica sairia desse período renovada e purificada, pronta para enfrentar os desafios do 3º milênio cristão com autoridade moral restaurada e credibilidade reconhecida até mesmo por seus antigos críticos. Padre Pio concluiu suas visões proféticas com uma mensagem de esperança absoluta. Não temais, filhos queridos. Deus não abandonou a humanidade. Pelo contrário, está preparando para ela graças extraordinárias que superarão tudo o que já foi visto desde os tempos apostólicos. Quem viver, verá. Comenta, graças extraordinárias,
Se você acredita nessas promessas de Padre Pio, e você que ficou comigo até o final deste vídeo, saiba que isso não foi coincidência. Padre Pio te guiou até aqui porque tem uma missão especial para você durante esses tempos extraordinários que estão começando. Não deixe passar essa oportunidade única na história. Lembre-se, no dia 30 de dezembro, às 9 horas da manhã, pare tudo o que estiver fazendo e faça aqueles 3 passos que eu expliquei. Sua vida pode mudar completamente a partir daquele momento. As próximas semanas podem ser as mais importantes da sua existência. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você ama. Elas também merecem conhecer essa profecia extraordinária e ter a chance de participar da grande abertura espiritual que Padre Pio anunciou para a nossa geração. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque nos próximos dias vou publicar mais vídeos revelando outros aspectos da profecia de Padre Pio que vão te surpreender ainda mais. Tem muita coisa que ainda não foi revelada. Que Padre Pio abençoe você e sua família e que vocês sejam instrumentos das graças extraordinárias que estão para se derramar sobre o mundo inteiro. Até o próximo vídeo. E lembre-se, 30 de dezembro será o dia mais importante da sua vida.